Bem-vindos ao nosso podcast Integrar. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da microfisioterapia, uma abordagem inovadora que busca restaurar o equilíbrio e harmonia em nosso corpo. Nossa convidada de hoje é Patrícia Fontes, fisioterapeuta com 25 anos de experiência, com formação em fisioterapia integrativa, microfisioterapia, TME, leitura biológica, biodecodage, né? Biodecodagem. Decodagem, ó, tá vendo chique? Uma das criadoras do método SNE e mentoria escalada, uma renomada profissional com anos de experiência em ajudar pessoas a superar suas dores, bloqueios e desequilíbrios. Juntas, vamos explorar os princípios básicos da microfisioterapia, seus benefícios e como ela pode ser aplicada na prática. Preparem-se para uma conversa fascinante e repleta de insights. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lê, pela oportunidade. Primeiro, da gente poder falar sobre técnicas integrativas, que nós somos apaixonadas. Segunda, de poder explicar para as pessoas, que muita gente não conhece ainda os benefícios, não sabe nem o que é a microfisioterapia. Acho que a gente vai tratar pedacinho por pedacinho do corpo. Então, agradeço o convite de estar participando do podcast, para que a gente possa ter uma conversa leve. Perfeito. Porque esse currículo, os 25 anos só mostra que eu estou ficando velhinha. Nada a ver, tá maravilhosa. E que eu escolhi, vamos dizer assim, nessa jornada minha profissional, trabalhar com o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Perfeito. E aí, aproveitando esse gancho, como é que você define a microfisioterapia e como ela se difere de outras técnicas na fisioterapia? Então, vamos lá. A micro, ela é totalmente diferente da fisioconvencional. Ela vai um pouquinho além da fisioconvencional, porque ela consegue integrar e enxergar o indivíduo como um todo. E que nossas dores, nossos sintomas, eles vêm na grande maioria das vezes, a gente acredita dentro da micro que 90% de todo sintoma físico, ele advém de um trauma emocional. Então, a micro é uma técnica francesa que vai, através do corpo, toques sutis, identificar e tratar sequelas de dores mal resolvidas pelo nosso corpo. Tudo aquilo que a gente não consegue expressar, tudo aquilo que a gente não consegue sentir, seja de um acidente, seja de um evento emocional forte, seja de um momento de estresse, isso é guardado como uma memória dentro do nosso corpo, em tecidos. Então a micro vai lá, ela identifica e trata. Como assim? Através de toques. O toque sutil já comprova, nós somos energia, mas a gente, como advém dos tecidos, órgãos, quando a gente tem uma memória de um trauma, esse tecido, ela perde a vitalidade, ela perde a movimentação. Então, quando eu passo a mão, isso a gente aprende, a gente sente que ali não tem fluidez. Então, a gente identifica que ali é a raiz do problema e a gente dá um estímulo ao corpo para que ele possa, ele mesmo, se autorregenerar. Então, tentando explicar em palavras, seria isso. Mas eu digo que ao viver a cores é muito mais. Eu também acho, viu? Porque assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma sessão de micro com Paty, eu fiquei assim, gente, que bruxaria é essa? Eu sei que é... E é bom você falar isso porque assim, a micro muitas vezes as pessoas acham que está ligada ao espiritual, que não é uma técnica científica, baseada em evidência, nós temos artigos científicos, só que a gente é um profissional que sai da caixinha. Exatamente. E eu falo assim, mas de uma forma mais profunda, sabe? Porque quando a gente tem contato com feridas que a gente não tem consciência, e quando você traz ali, né, partilha o que você sentiu durante o seu atendimento, você fica assim, gente, como assim? Eu lembro que quando eu fiz o atendimento, eu fui perguntar coisas pra minha mãe, porque eu não sabia, né, que foi coisas embrionárias, e ela chega e ficou assustada, e eu, gente, tem alguma coisa aí, tá vendo? E aí é bom você puxar esse gancho, porque como eu falei, essa memória de um trauma, ela pode advir, ou seja, ter acontecido desde os nossos ancestrais, tudo que nossos pais viveram emocionalmente de 1 a 3 meses antes da gestação, que a gente chama o período de pré-concepção, os 9 meses da gravidez, infância, adolescência e vida adulta, é muita coisa. Então, mas é para que a gente possa entender que
quando a gente gera essa memória que fica guardado nos nossos tecidos, isso a gente vai ficar guardadinho. Todas as vezes que eu me deparo, que eu vivencio algo que os meus ancestrais viveram, algo parecido, similar, nosso cérebro, ele guarda tudo. Se foi dia, se foi noite, se foi deitado, se foi sentado, e a memória está lá. Essa cicatriz patológica está lá. Quando eu vivo algo parecido com o que os meus ancestrais passaram, ou que minha mãe viveu, que eu estava na vida embrionária, opa, lembra? Está guardadinho lá. Aquela cicatriz, aquela memória, ela automaticamente, ela aparece como um sintoma. Por isso que a gente acredita que o sintoma é apenas a ponta de cima do iceberg. E com a micro a gente vai buscar a raiz do problema. Quando isso aconteceu, como é que você sabe? Eu brinco, e aqui o nosso papo é bem descontraído, que o nosso corpo é fofoqueiro. Sim. E como ele guarda todas as memórias, quando eu acesso o corpo, que eu vou buscando através, a gente divide o corpo, nós seguimos mapas em 32 estágios corporais, eu passando a mão, eu encontro bloqueio, então eu sei se é hipófise, se é pineal, se é fígado, e para cada órgão eu tenho uma leitura emocional de sintoma. Perfeito. E aí eu sei, pergunto ao corpo se aquilo foi na infância, vida adulta, parece mágica, mas não é. Sim, A física quântica, e a gente consegue identificar. E aí, Patrícia, se eu não tenho mãe, se eu não tenho pai para perguntar, tá tudo certo, porque não precisa perguntar. Às vezes é uma curiosidade nossa, e quando a gente pergunta à mãe, pergunta ao pai, muitas vezes a gente libera questões mal resolvidas deles, então influencia. Mas se eu não perguntar, seu corpo vai trabalhar para se curar do mesmo jeito. E essa questão que você falou do corpo é fofoqueiro, eu sempre falo que às vezes a pessoa ela não tem consciência, né, do que o corpo dela tá tendo como carga e não tá conseguindo descarregar. E aí, quando ela chega aqui e diz, não, a gente vai pra avaliação, aí vem, né, não lembra de nada, né, não tenho nada, aí quando vai lá, não, isso aqui, eu sinto, não sei o que, aí você vê como que a pessoa tá muito desconectada. E eu brinco que quem mais diz que não tem nada é que tá cheio de coisa. É isso mesmo. Porque o inconsciente, para que a gente não sofra, bota para debaixo do tapete. É isso mesmo. E aí fica aqui, ó, uma dica de milhões para você. Tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete é inconsciente. Mas tudo aquilo que a gente não quer sentir, que a gente não quer falar, vira doença. A fibromialgia é um dos sintomas das doenças hoje clássicas das pessoas que dizem, eu não tenho nada. Ou então eu não lembro. Exatamente. E se anestesia, né? Por isso que é importante técnicas como a liberação miofascial, como a micro, né? E todas as técnicas que trabalham corpo, que trabalham toque, que façam a gente sentir, elas são extremamente importantes. E aproveitando o gancho, dia 29 e 30 de março, vamos ter o curso aqui em Aracaju, de liberação miofascial e as raízes emocionais da dor. Não percam, viu? Já estão tendo E eu falo mais, não perca, porque você, profissional da saúde, terapeuta, você vai vivenciar algo que ninguém aqui em Aracaju viveu. Isso é um curso inédito, é criado pela lei, e eu já fui paciente, e eu posso dizer, é surreal. E olha que eu estou acostumada a trabalhar com técnicas, mas não perca. Tanto para você que quer dar um upgrade na sua carreira, quanto aquele que você também quer desbloquear algo que você nem sabe que tem. Perfeito. Então, quais são os principais benefícios e resultados que você observa em pacientes que recebem a micro, Paty? O primeiro de todos, aumento do bem-estar geral, físico, mental e emocional. Perfeito. Porque se os sintomas físicos advêm do emocional, quando a gente trata a micro, a gente trata o corpo, mas está tratando o emocional. Falando em benefícios do dia a dia, melhora do sono, melhora da agitação, melhora da síndrome do pensamento acelerado, depressão, ansiedade, até questões intestinais. Eu digo que melhora relacionamento com marido, com mulher, porque a gente entende que muitas vezes não são coisas nossas. Então, aquilo que 99, eu gosto de dizer, das nossas ações são inconscientes. Perfeito. E quando a gente conversa em consultório, que o paciente sente no corpo e que ele volta, e aí é uma coisa que eu faço uma analogia sempre para que os meus pacientes possam entender o que é o pós-micro.
Imagine você lavar a caixa d'água da sua casa, você tem que esvaziar toda a água. Junto ali você vai lavar e tirar a sujeira. Quando você bota água nova, sempre fica uma sujeirinha, que são os nossos pensamentos, as nossas memórias. Então, pós-micro, vai ser essa sensação, você vai relembrar momentos, situações, é como se um filme passasse, tá tudo certo, acolhe, é só seu cérebro trazendo à tona aquilo que você viveu e dizendo, oi, tá seguro, você já resolveu isso. Então, as pessoas acabam, e eu digo sempre, que tem pessoas que têm reações físicas e tem pessoas que têm reações comportamentais no enfrentamento das situações no dia a dia, que falava assim, antes da micro, eu nunca teria feito isso. Eu tenho um caso bem engraçado de uma paciente que era altamente do masculino, mandona, prática, objetiva, sabe? E aí ela foi ter neném, e aí bem antes do prazo, ela foi na consulta, e era daquelas que ansiosas que surtavam, sabe? E aí o médico disse, olha, você não volta mais para casa, você vai ter seu nenê hoje, com 8 meses antes do tempo. E aí ela disse, ok. E aí disse que o marido olha para ela, o marido que surtou, porque era o calmo, e disse, como assim, você não vai ficar nervosa? Não, tudo bem. Aí depois que ela teve filho, passou, ela ligou para mim, Paty, eu não sei o que foi aquilo, eu só sei que eu não era eu, diferente do que eu vivi, e depois eu falei assim, nossa, tudo a ver com o que eu vivi na sessão de micro. Então as pessoas mudam, às vezes são sintomas físicos, a maioria vem por mim por sintoma físico, mas a gente também tem mudança comportamental. E você vê que o comportamental é o que integra realmente aquela cura, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, o não que a gente dá, né? Às vezes isso já integra, a gente não tá tão sobrecarregado, nosso corpo ele não tá sofrendo tanto. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente só olha para essa pontinha que você falou, né? Ali para o sintoma. Mas quando a gente aprofunda mesmo, são muitas camadas que a gente Só para que as pessoas possam entender. Uma simples dor de cabeça me diz muita coisa. Exatamente, com certeza. Pessoas que são extremamente controladoras, pessoas que sofrem, vivem mais no futuro do que no passado. Se eu vivo no futuro, eu sou ansiosa. Perfeito. E são pessoas que têm dificuldade de resolver as coisas, assim, é tipo aquele cachorrinho que roda ao redor do rabo, mas não sai do lugar. Sim. Então, só por uma dor de cabeça. Então, assim, deixa, a vida é fluida. Perfeito. Então, a gente vai falando as coisinhas, vai tocando no corpo, o corpo vai liberando aquilo e as pessoas vão melhorando. Perfeito. Fácil, divertido e simples. Maravilha! Quais são as suas principais influências hoje, inspirações, Paty? Olha, hoje eu tenho tanta influência, porque assim, eu sou uma mente inquieta. Sim. Mas os próprios criadores da micro, eles são vivos, são 2 franceses. Eu tive a oportunidade de conhecer o Patrice Benigni, um idoso de 89 anos, cheio de vitalidade, que passou grande parte da vida para criar isso. E eu tive a oportunidade de conhecer e perguntar a ele no café da manhã, porque eu sempre brincava, viu, gente? Perguntava, isso aqui foi coisa de ET. Como é que a pessoa criou um negócio desse, bota a mão aqui, libera aqui, né? Assim, a gente brinca. E eu perguntei a ele, em português mesmo, que eu não sabia, ele fala francês e italiano, eu não falo nenhum dessas 2 línguas. E assim, mas a gente se comunica de qualquer jeito. Eu perguntei, professor, como o senhor criou a micro? Ele só fez olhar para cima. Então, desse dia em diante, eu aprendi que nem tudo a gente tem resposta e que a gente precisa ter fé. Então, os criadores da micro são grandes inspirações. E todas aquelas pessoas hoje que buscam a melhora da humanidade e o conhecimento da junção entre corpo, mente e espírito. Perfeito. E é interessante isso que você falou, né, dessa inspiração divina, né, porque uma das leis universais do Kybalion, né, fala muito dessas ideias que ficam pairando, e quando você se conecta verdadeiramente com seu eu mais profundo, você canaliza essa ideia, ela chega através de você, e muita coisa, porque por mais que a gente tenha ciência, a gente tem práticas baseadas em evidências, não tem como a gente comprovar tudo que é a potência do ser humano, porque nós somos tão complexos, que você vê que por mais que estude, a gente não tá, assim, a gente chega em um ponto, e aí
às vezes no mesmo momento já baixa aquela teoria e vai para outra Mas a teoria. ciência está se rendendo. A ciência Tá se rendendo, a tenho ciência está se visto. rendendo, não. A ciência já se rendeu e tem feito cada vez mais estudos Uhum. comprovando que nós somos realmente, literalmente, seres espirituais em experiência humana. Sim. E que existe algo maior. Perfeito, e eu acho que a prática da gente é sempre baseada em evidência, isso eu não tenho nenhuma dúvida, mas o que eu falo é que nós somos, dentro da nossa humanidade e dentro de toda essa engrenagem da vida, tem coisas que não existe uma explicação lógica, porque a gente às vezes espera essa explicação lógica, e não existe. Aí quando eu trago assim, é bruxaria. Não é que é bruxaria no sentido ruim da palavra, nem nada disso. Mas é no sentido, gente, é tão profundo. A gente vai para tantas camadas dentro da gente que nós temos vários corpos. Exatamente, não é mais sobre um sintoma que melhorou. Isso daí é só mais um bônus daquilo. E aí eu sempre trago tudo relacionado à Bíblia, né? São Tomé. Hoje nós estamos vivendo um mundo que as pessoas querem comprovação de tudo, baseado em evidência. Se você não trabalha, nós da saúde, não trabalharmos com evidência, tá fora. Tá fora. Tá, como é que fala? Cancelado. E quando a gente trabalha com física quântica, nem tudo a gente consegue explicação. Perfeito. E eu vou trazer um exemplo aqui de um estudo feito pela USP. Eles pegaram 2 UTIs cardíacas, pacientes que passaram por revascularização, tiveram infarto e passaram lá, e uma teve todo o trabalho convencional de uma UTI, com enfermagem, médico, remédio e tudo mais. A outra, além desse tratamento, eles enviaram o nome de todas as pessoas para a igreja, para que pudessem ter sido feitas orações. E a ciência comprovou, a distância, viu? Não era nem lá, que a UTI que recebeu as orações, os pacientes tiveram um índice menor de óbito, alta mais rápido e menor intercorrência. Então, minha gente, nem tudo pode ser explicado, mas quando você acredita naquilo que você não consegue ver, é quando você exerce a fé. E você testemunha um milagre. E a cura acontece quando? Quando eu acredito que eu posso. Não sou eu, não é você. Perfeito. Eu digo, se você chegou até a micro, minha amiga, você já está meio caminho andado. Porque ninguém às vezes nem acredita, nem sabe o que é. Mas se chegou lá, é porque tem o desejo de se curar. Sim. E se tem o desejo de se curar, é muito mais fácil a chance de você realmente obter essa cura. Perfeito. E fala um pouquinho sobre o método SNE, né? E a mentoria escalada pra gente, né, que tá aqui hoje. A mentoria escalada foi uma dessas coisas que, insights. Eu estava na pandemia de 2020, onde a gente ficou com o consultório fechado. Sim. E eu tive a oportunidade de reformular e de ver que assim, a vida que eu levava precisava de ajustes, de um novo roteiro. Perfeito. Eu precisava me reformular. E eu fui fazer cursos e treinamentos na inteligência emocional e decidi fazer um curso de coach. E numa das ferramentas de coach, eu visualizei a empresa, nome, tudo. Eu desenhei literalmente a upgrade com nome, com tudo. Só que hoje ela é muito mais do que eu imaginava, porque a gente recebe os insights e tem que pôr em prática. E aí eu, como já tinha muitos anos de profissão e sabendo de todas as limitações e crenças que nós fisioterapeutas carregamos e que trabalhamos muito em prol do outro, mas sem pensar em nós, eu decidi que eu precisava fazer muito mais pela nossa profissão. E aí o método SNA é saúde, negócios e empreendedorismo, porque não adianta de nada você trabalhar, ser um burro de carga, fazer dinheiro, se você não tem saúde, se você não tem horas de qualidade com sua família. E foi com a inteligência emocional que eu vi que a gente é muito braçal, e que a gente precisava de estratégias, que a gente precisava sarar, eu com toda a minha bagagem já da micro, sarar nossas questões emocionais, para que a gente pudesse liberar o fluxo de receber e prosperar. Perfeito. Então eu uni técnicas da inteligência emocional, mas principalmente da saúde e do empreendedorismo. Hoje é a minha missão de vida. Eu digo que eu sou uma fisioterapeuta mais feliz porque eu tenho a upgrade e o método SNE, onde eu tenho a possibilidade de destravar profissionais
que tem alta bagagem técnica, mas que não sabe nada sobre si e sobre brand, vendas, marketing, se expor. E aí hoje a gente, graças a Deus, tem conseguido. Nosso objetivo é o nosso estado, né, Aracaju principalmente, mas o mundo, o Brasil é pequeno. Inclusive, né, ano que vem, esse ano está indo para Portugal. Fica aqui o convite para você que vai assistir. Nós vamos ter uma imersão internacional para Portugal em setembro, onde nós vamos trabalhar todas as ferramentas juntamente com os portugueses para a gente trocar essa experiência, mas você volta de lá com certificação de palestrante internacional, porque a gente vai colocar você para estar nos palcos lá da Europa, mostrando o que você sabe. Maravilha. Com a nossa supervisão, claro. Maravilha. E eu participo, né, da mentoria de Paty, e eu amei, assim, o método das meninas, porque é super completo, que às vezes a gente imagina que vai trazer só a questão de pensamento, de destravar. Não, elas trazem realmente ferramentas muito práticas. Então, além de destravar, além de trazer práticas como constelação, como hábitos de vida, enfim, inúmeras as ferramentas que as meninas trazem, elas têm, assim, um cuidado impecável nos detalhes. Então, eu acho que é isso também que conecta. Eu sinto como se a gente estivesse realmente numa egrégora, sabe? Numa comunidade muito linda, assim. Chega a me arrepiar agora. E eu só estive, assim, poucas vezes com as meninas pessoalmente, porque alguns dos nossos encontros também são online. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, e eu realmente tenho usufruído de ótimos novos insights e ótimas ferramentas mesmo para minha vida, e eu agradeço muito. Obrigada pelo feedback, Ale. Esse é o nosso objetivo, porque, assim, pessoas conectam com pessoas. Exatamente. A gente não está lidando com máquina, a gente está lidando com pessoas. Então, a gente tem que ter o cuidado, é o que falta. A empatia, é o empreendedorismo emocional que a gente falou aqui nos bastidores antes de começar. Não adianta de nada eu trabalhar você para vender, empreender. Mas empreender, antes da gente empreender nos negócios, a gente tem que empreender na nossa vida. Exatamente, perfeito. E eu acho que a gente aprender a empreender, né, ter mais ferramentas para o empreendedorismo, porque nós somos empreendedoras, é muito importante. E isso deveria estar nas universidades, inclusive. E às vezes está, mas é uma ferramenta que nem todo mundo dá valor. Não, muitas vezes, eu fui professora universitária há 21 anos, por isso também decidi por essa área. Porque às vezes a disciplina é dada nos primeiros períodos, a galera não tem nem maturidade. Exatamente. Isso era para ser nos últimos períodos, botando a galera para o mercado, né? Mas foi bom, porque me abriu justamente uma lacuna em que eu entrei. E eu adoro oportunidades. E Paty, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para o público que está nos ouvindo? Lembrem-se, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você sentiu, mas que você não conseguiu expressar em palavras, em sentimentos, vira doença, vira sintoma no seu corpo. Então, permita-se dizer não, permita-se chorar, permita-se sentir a dor, tá tudo certo, nós somos seres humanos, falíveis mesmo. Então, assim, permita-se, para que a gente possa ter uma saúde emocional. Tendo saúde emocional, pode ter certeza que você vai ter saúde física. E precisando de profissionais para ajudar você, tem a mim e tem a Lê aqui, que estamos disponíveis com todo amor, todo carinho e com toda a nossa bagagem para ajudar você. Maravilha, agradeço muito, Paty. Eu que agradeço, amor. Por você estar aqui hoje, você sabe que eu sou muito sua fã. E eu admiro muito a pessoa que você é. E estou muito, muito feliz mesmo de você trazer esse tema que eu acho tão necessário. Tá? Eu que agradeço o convite. E outra coisa, aproveita, vou fazer igual meus filhos. A gente tem filho adolescente. Aproveita para curtir, seguir adorei. E comentar. Ai, amei! Não esquecem, tá? Fica aí a dica e o recado. Um beijo grande e até mais.